Olá, eu me chamo Israel e nesse vídeo nós vamos resolver um problema sobre potencial elétrico. Bom, suponha uma barra não condutora de comprimento L igual a 6 centímetros e densidade linear de carga positiva e uniforme lambda igual a 3,68 picocoulomb por metro. Qual o valor do potencial V no ponto P situado a uma distância de 8 centímetros acima do ponto médio da barra? Bom, aqui a gente tem o nosso esquema, a nossa barra com comprimento L e cargas positivas. E no ponto médio dela, ou seja, em L sobre 2 aqui, nós queremos determinar a uma distância D da barra, qual seria o potencial elétrico. Bom, é conveniente então a gente definir a nossa origem como sendo no ponto médio da barra, de forma que a gente possa apenas resolver o problema do lado direito e então usar da simetria e da uniformidade da distribuição de cargas para resolver o problema como um todo. Então, nós sabemos que em qualquer elemento de carga dq, em algum elemento da barra dx, a densidade de cargas ela vai ser sempre lambda, ou seja, ela é constante. Então, nós podemos escolher qualquer elemento de carga para iniciar o nosso cálculo. Então, nós escolhemos um elemento de carga dq, aqui no lado direito da barra, a uma distância x da nossa origem. Agora, com isso, a gente pode dizer que o potencial dV gerado por essa carga dq a uma distância r do elemento de carga dq, ele é dado por essa expressão. Bom, aqui, para resolver essa expressão, nós precisamos conhecer o dq e o r. Bom, o dq, como a gente viu no slide anterior, ele pode ser escrito como sendo lambda vezes dx, onde lambda é uma constante. E, olhando aqui para a geometria do nosso problema, nós podemos escrever o r, notando que ele forma um triângulo retângulo aqui com as outras duas dimensões. Nós podemos escrever o r através do Teorema de Pitágoras como sendo essa quantidade aqui, onde o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, o nosso r, vai ser igual à soma de d quadrado mais x ao quadrado. Então, aplicando a raiz dos dois lados, eu tenho que r é igual a raiz de x quadrado mais d quadrado. Substituindo essas informações no nosso potencial dV, a gente tem que dV vai ser igual a 1 sobre 4πε0 vezes lambda dx dividido por x quadrado mais d quadrado elevado a meio. Agora, para obter o potencial como um todo, no ponto P nós precisamos integrar essa função. E aqui que entra a ideia da simetria. Integrando dV, ele se torna V. Fazendo a integral agora do lado direito aqui, o lambda 4πε0 são constantes, eles saem para fora da integral. A integral ela vai de 0 até L sobre 2, ou seja, a gente está integrando só o lado direito da barra. Mas, dada a simetria, multiplicando essa integral por 2, nós vamos ter considerado também os valores, as contribuições do lado esquerdo. Então, multiplicando essa integral por 2, 2 sobre 4 é igual a 1 meio. Então, por isso que esse 4 aqui ele vira esse 2. E nos resta fazer essa integral aqui para determinar o potencial. Para resolver ela, nós vamos fazer uma substituição trigonométrica. Vamos dizer que x ele vai ser igual a d vezes a tangente de θ. E, por consequência, dx vai ser igual a d secante ao quadrado de θ dθ, que é a aplicação da derivada nessa linha. Substituindo essas informações na nossa integral, nós vamos ter potencial V igual a lambda sobre 2πε0, integral, agora sem os limites, porque nós fizemos uma substituição trigonométrica, e a gente poderia manter eles fazendo a transformação também dos limites, mas como nós vamos retornar a nossa variável original, é conveniente não fazê-los. Então, o nosso dx ele vai ser d secante ao quadrado de θ dθ, e o nosso x quadrado vai ser d quadrado, tangente quadrado de θ,
e vai sobrar mais d quadrado aqui, constante. Bom, colocando esse d quadrado em evidência, nós conseguimos tirar ele para fora da raiz. Como? Fazendo d quadrado que multiplica tangente quadrado de θ mais 1. A raiz de d quadrado é o próprio d. Então, esses dois d's aqui vão se simplificar. E vai restar na raiz tangente quadrado de θ mais 1. Agora, utilizando dessa substituição trigonométrica, nós podemos escrever a tangente quadrado de θ mais 1 como sendo a secante ao quadrado de θ. Agora, raiz quadrada da secante ao quadrado vai ser a própria secante, que vai simplificar com esse termo ao quadrado. Então, o que vai nos restar para calcular vai ser a integral da secante de θ. E essa integral ela já é tabelada e ela tem o valor ln da secante de θ mais a tangente de θ. Agora, o que nos resta é retornar para a nossa variável x para poder então substituir os limites. Bom, como nós definimos, a tangente ela vai ser x sobre d. Nosso ângulo θ, ele está na parte superior do nosso triângulo, e ele é definido como sendo o cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente d. E a nossa secante de θ, que ela é igual a 1 sobre o cosseno, vai ser determinada pela hipotenusa, ou seja, raiz de d quadrado mais x quadrado, dividido pelo nosso cateto adjacente d. Então a secante tem esse valor e a tangente tem esse valor. Agora, substituindo essas informações no potencial, a gente obtém a seguinte expressão. V igual a lambda sobre 2πε0, ln de raiz de x quadrado mais d quadrado sobre d, mais x sobre d calculado de 0 até L sobre 2. Nesse ponto, nós poderíamos substituir os limites de integração e obteríamos o potencial. Mas nós podemos escrevê-lo de uma forma mais elegante e também para simplificar os nossos cálculos numéricos, fazendo algumas simplificações. Então, o que nós vamos fazer é colocar 1 sobre d em evidência dentro do logaritmo, de forma que nós possamos escrever ele como sendo 1 sobre d vezes uma quantidade, sobre essa certa quantidade aqui. E então, usar a propriedade do logaritmo, que é o logaritmo da divisão de a por b é igual ao logaritmo de a menos o logaritmo de b. Então, esse termo seria o logaritmo do termo em parênteses menos o logaritmo de 1 sobre d. Isso está mostrado aqui nessa expressão, só que ao invés de escrever logaritmo de 1 sobre d, nós vamos escrever o logaritmo, aplicando a propriedade de novo, logaritmo de 1 menos o logaritmo de d. E como o logaritmo de 1 é 0, só nos resta esse termo, que então, aplicando a propriedade de logaritmo de novo, nós podemos escrever dessa forma. Então, nosso potencial vai ser lambda sobre 2πε0, que multiplica o ln da raiz de x quadrado mais d quadrado, mais x dividido por d. E agora só nos resta substituir os nossos limites. Bom, substituindo em L2, nós vamos ter uma quantidade maior que zero. Mas quando substituímos o zero, note que raiz de 0 mais d quadrado vai ser igual a raiz de d quadrado, que é o próprio d. Então, nós vamos ter d mais x. Novamente, x igual a 0, então d dividido por d igual a 1, ln de 1 igual a 0. Então, os termos do limite inferior, eles não contribuem para o potencial. Então, só nos resta substituir o limite superior. Então, o nosso potencial vai ficar lambda sobre 2πε0, ln da raiz de L sobre 2 ao quadrado mais d ao quadrado, mais L sobre 2, dividido por d. E agora, substituindo então as informações que nós conhecemos, a densidade de cargas, o comprimento L e o comprimento D, nós chegamos que o potencial no nosso ponto P ele vai ser 2,43 vezes 10 a menos 2 volts, ou 24,3 milivolts. E por esse vídeo seria isso. Muito obrigado por assistir e bons estudos!